Vamos estudar esse ensinamento de hoje, né? Este é o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, então, dos corpos densos, né? Corpo mental, corpo emocional, corpo físico, né? Que foram formando nódoas, que pela persistência do que eles criaram, esses corpos densos, eles sempre retornam, né? Porque a luz, ela não preencheu todo o espaço. A luz que vem da mônada, que passa pela alma para chegar até os corpos densos, ela ainda não conseguiu preencher todos esses corpos densos. Então, olha só. Ela só preencheu uma parte. E todo esse espaço que não foi preenchido ainda permanece nas energias mais densas, dos corpos mais densos, né? E dando abertura para que as sombras e energias externas, mais sombrias, elas possam penetrar o interior, porque o interior desses corpos densos aqui é que ressoa e permite a entrada dessas energias mais densas, né? Quanto mais essa luz ela avançar, não é assim? Menos espaço há para a atuação dessas energias mais densas, dentro e fora de nós, né? Mesmo que a gente não queira, é como se nós estivéssemos dando permissão para elas adentrarem essa porta das energias densas pelo ímã da frequência que nós ainda emitimos, né? E as egrégoras luminosas, elas estão nos ajudando a limpar e eliminar essas energias mais densas de dentro de nós, para que possa aumentar esse campo de luz que vem da nossa mônada, né? Mas para tornar efetiva a ação dessas egrégoras, né, precisamos carregar menos bagagem, né? É como se nós estivéssemos, vamos supor, é como se nós estivéssemos carregando um saco às costas, né? Um saco nas costas. E nós vamos colocando, além do peso das nossas próprias escolhas mais densas, nós vamos colocando a cruz dos outros. Nós vamos absorvendo e colocando a cruz dos outros nesse saco que carregamos as costas e que não nos pertence, né? E diria assim, com isso, nós vamos ficando cada vez mais e mais pesados, impedindo o aumento desse campo de luz. Quanto mais pesados, mais nós impedimos o aumento desse campo de luz nos nossos corpos mais densos. Impedindo também a leveza da nossa caminhada, né? Existem muitos caminhos na nossa vida, né? E nós temos que escolher qual é o nosso caminho, aquele que é específico para a gente, que está aberto para nós trilharmos no momento, né? Então, nós temos muitos caminhos. Se nós quisermos trilhar o caminho do outro, ou seguir o caminho do outro, eu acho que a gente vai acabar gastando muita energia, muito tempo desnecessariamente e não chegamos a lugar nenhum. Porque todos os caminhos vão chegar ao mesmo ponto de encontro, né? Mas existe um caminho certo para cada um. E esse caminho certo nós precisamos discernir qual é o caminho certo. Porque a caminhada ela não é uma competição e nem uma concorrência de uns com os outros, né? É importante manter o nosso ritmo nessa caminhada de acordo com as forças que nós já conseguimos acumular em nós, né? Então, nós precisamos saber qual desses caminhos é o nosso e qual é o caminho do outro, né? O Caboclo da Mata, conversando com ele me passou uma grande lição, né? Ele tinha acabado de atender um rapaz que ia amputar a perna dele. E ele falou assim, eu não consigo resolver o problema, né? Desfazer isso.
mas eu posso orar. Então, qual é o meu limite? Então, eu posso orar e dar esperança, né? Então, ele me ensinou qual é o limite de cada um. E esse limite está dentro desse caminho. Então, o Caboclo da Mata faz muitas coisas, mas ele sabe respeitar o limite. Então, talvez, solucionar o problema não estaria junto aos índios e caboclos. Estaria, por exemplo, na corrente médica. Então, o Caboclo da Mata, ele iria encaminhar para a corrente médica, porque lá estaria o caminho para a solução do seu problema. Então, ele me ensinou a lição de qual é o nosso limite, respeitar o nosso limite, né? E só vamos seguir nosso limite, não podemos ultrapassá-lo, porque se a gente ultrapassar esse limite, diria assim, que a gente rompe a proteção dessas egrégoras que nos ajudam, né? Retraindo a expansão da luz, porque eu passo dos limites, então eu perco a energia, então eu retraio a expansão da luz nos meus corpos mais densos, né? Então eu fico com menos proteção ainda, né? Então esse limite, eu diria que ele está diretamente ligado ao peso da bagagem, está diretamente ligado à quantidade de luz que já avançou e que foram com aquilo que eu já conquistei do avanço da luz, né? Quanto mais nós avança essa luz, mais nós conseguimos discernir qual é o nosso caminho. Então eu diria que essa luz, ela não é fixa, a expansão da luz. Então, quanto mais ela avança, eu diria, mais nós conseguimos discernir qual o nosso verdadeiro caminho, né? Específico para nós. E qual o nosso limite, até onde nós podemos ir. Então, deixando tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantas inseguranças, tantos medos que ainda fazem muito parte de nós, né? E nesse caminho que nós estamos seguindo, então nós vamos aprendendo a discernir qual é o nosso caminho. Então, por exemplo, esse seria o meu caminho específico. Certo? Então, é esse o caminho da vida de Deus. Então, eu diria assim, que nesse caminho que eu vou trilhar, a gente pode encontrar muitos desafetos, que não podem ser descartados, porque eles estão percorrendo o mesmo caminho que eu. E eles fazem parte dessa nossa caminhada. E é quando nós aumentamos a nossa luz e o nosso limite que nós vamos compreendendo o amor que não foi praticado. Por isso, os desafetos. E é esse amor que vai mover o nosso próprio caminhar, né? Nesse caminho também haverá, diria aqui, muitas perdas e muitos lutos, mas tudo isso faz parte desse caminho que é específico para nós, né? E nesse caminho, eu diria assim que todos os dias nós vamos recebendo muitas bênçãos do Pai, que são oportunidades que Ele nos dá para recebermos essas bênçãos. E essas oportunidades Ele oferece a cada dia. Mas se a gente não ficar atento, ficar distraído, nós perdemos essas bênçãos, que não podem ser guardadas para o dia seguinte. Ficar mais ou menos distraído está diretamente ligado à expansão da luz, que faz discernir as falsas vozes do nosso campo mental. Então, quanto menos luz, mais atuação dos corpos densos. Mais atuação dos corpos densos, mais nós ficamos distraídos com todas essas vozes que ainda estão presas à matéria e à ilusão da matéria, né? Quanto mais luz, menor o espaço sombrio da atuação do campo mental, emocional e físico, e mais nós conseguimos discernir, através da intuição, essas falsas vozes da ilusão, né? E quando estivermos
cansados da nossa caminhada, assim, deixemos para a leveza do nosso espírito, da nossa mônada, da nossa essência divina, que é o Pai em nós. E aí nós poderemos descansar em Deus, encontrar repouso para nossas almas, né? Para seguirmos firmes na nossa caminhada. Será que nós conseguimos entender e fazer tudo isso?